Olá meninos, sejam bem-vindos a mais um encontro comigo, Leandro, na resolução das provas das questões do Enem de 2020. Não se esqueça que a gente não está só resolvendo, a gente está resolvendo a questão, fazendo uma revisão de conteúdos, inserindo a questão dentro do tema e ainda fazendo no final uma análise de relevância e de recorrência. Será que essa questão aí realmente cai muito no Enem? A gente ainda faz tudo isso. Será que a questão de hoje cai muito no Enem? Que tema que a gente vai fazer hoje? Hoje você vai ganhar mais um método leandrino. Leandro, mais métodos leandrinos hoje? Mais métodos leandrinos. Se você ficar até o final, você vai ver que você vai ganhar um método para calcular, para você entender se o meio está ácido, se o meio está básico, como é que eu calculo a quantidade de ácido, como é que eu calculo a quantidade de base. E ainda tem um outro método. Mais um? Ainda tem mais coisa. Tem. Você vai ganhar um método para saber identificar se aquele composto que você está trabalhando, se está sendo cobrado naquela questão, aquele que você está ali debruçado, se aquele composto ali, ele é um ácido, se ele é uma base, se ele é um óxido, se ele é um sal. Você vai aprender a fazer isso. Tudo bem? Então mostra lá pra mim qual é a questão que a gente vai fazer. Mostra lá pra mim. Olha a questão que a gente selecionou. O dióxido de carbono passa por estado sólido, que é o gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso, à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver a radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da: letra A, redução do potencial hidrogeniônico da água, restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes, diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos, limitação da transferência de energia entre os seres vivos ou pela retração dos oceanos, pelo congelamento de gás nos polos. Vem comigo! Para começar, você tem que saber de quem que a gente está falando. A gente está falando do dióxido de carbono, um dos gases mais famosos que a gente tem na nossa atmosfera. Quem é o dióxido de carbono? É aquele vilão lá do efeito estufa. Quem ele é? O CO2. Para a gente entender o que ele faz, o que ele vai provocar, eu vou sugerir a você que você faça uma pequena revisão comigo das propriedades químicas dos compostos iônicos. Então mostra lá para mim como é que eu vou resolver. A gente vai olhar o dióxido de carbono, a gente vai ver como é que ele funciona. O dióxido de carbono é o CO2. Então o que a gente quer é a previsão das propriedades químicas dos compostos inorgânicos e de brinde, um método para o pH. Então olha o que a gente vai fazer. Como é que eu, concentrado desse jeito aí, faço as propriedades químicas dos compostos inorgânicos? Para começar, eu tenho que saber determinar que função inorgânica o cara pertence. Como é que eu sei a função inorgânica? Olha, vem aqui comigo. A maior parte, gente, bate o olho, não sabe se é ácido, não sabe se é base, não sabe se é sal, não sabe se é óxido, fica perdido na questão. Como é que você vai prever as propriedades químicas de um composto que você nem sabe o que é? Então Leandro criou um método. Método leandrino? Eu quero! Como é que funciona o método leandrino? 3 perguntinhas. Posso mostrar? Mostra lá pra gente achar. 3 perguntinhas. A primeira pergunta é assim, ó. O composto é binário, ou seja, ele tem apenas 2 elementos. Se você responder sim, você vai para a esquerda, respondendo não, você vai para a direita. Por quê, Leandro? Se ele for binário, aí você pergunta, ele apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo? Se ele não for binário, aí você vai para a direita e pergunta assim, ó, ele apresenta hidrogênio no início da fórmula? Olha as respostas, vem ver. Se você já responder sim, assim, ó, ele é binário? Sim. Apresenta oxigênio mais eletronegativo? Sim. Você achou um óxido, cara. Ele é fácil de determinar. Olha aqui o CO2, ó. Composto binário, 2 elementos e o mais eletronegativo é o oxigênio. Olha o óxido de sódio aqui, ó. Composto binário, 2 elementos e o mais eletronegativo, o oxigênio. Então olha comigo, vem cá. Olha como é que você já começou identificando os óxidos. Pergunta, ele é binário? Só tem 2 elementos? O oxigênio é o mais eletronegativo?
Lembrando da ordem de eletronegatividade. Fui ontem em Clube Novo, briguei e saí correndo do hospital para. Lembrou do vídeo lá que a gente fala das ligações covalentes e iônicas? Lembrou? Se não, assiste ele lá, olha lá, né? Pega o link e olha lá o vídeo que fala das ligações químicas. Mostramos então como é que acha o óxido. Vamos achar os demais? Volta no slide para mim. Então, ó, você pergunta, ele é binário? Sim. Apresenta oxigênio como mais eletronegativo? Sim, é óxido. Mas e se você respondesse não aqui, hein? E se você respondesse não aqui? Aí você volta. Aí você volta para o outro lado. Você volta ali como se você tivesse respondido não no início. Então, ó, agora a gente está aqui. Faça uma pergunta boba. Ele começa com hidrogênio? Se ele começar com hidrogênio, se você responder sim, você achou um ácido. Olha só, ele é binário? Então vamos seguir. Ele é binário? Sim. Tem o oxigênio como mais eletronegativo? Não, então eu caí aqui. Tem hidrogênio no início da fórmula? Sim, então ele é um ácido. Beleza? Vamos fazer o HMNO4. Ó. Ele é binário? Ele é binário? Só tem 2 elementos, gente? Não, então eu já caí aqui, ó. Ele apresenta o hidrogênio no início da fórmula? Sim, então ele é ácido. Mas caso você responda não, imagina, responde não, ele é binário. Não, apresenta hidrogênio no início da fórmula? Não. Aí você pergunta, então ele termina com OH? Se ele terminar com OH, você achou uma base. Se você responder não, você achou um sal. Então comigo, ó, vamos fazer o NaOH. Ele é binário? Não. Ele apresenta hidrogênio no início da fórmula? Não. Ele apresenta OH no final da fórmula? Sim, então ele é uma base. Agora vamos fazer aqui o NaCl, vamos fazer esse cara aqui, ó. Ele é binário? Sim, ele é binário. Apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo? Não, então eu tenho que vir para cá, ó, não. Apresenta hidrogênio no início da fórmula? Também não, então eu vou descer. Apresenta OH no final da fórmula? Não, então ele é um sal. Então olha as perguntinhas que você tem que fazer, vem comigo. Ele é binário? Ele apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo? Não, ele começa com hidrogênio. Se você responder não, você vai descer. Ele termina com OH. Então, se você for respondendo não para tudo, é sal. Ele é binário? Sim. Ele tem um oxigênio como elemento mais eletronegativo? Sim. É óxido. Ele é binário? Não. Começa com hidrogênio? Sim. Então ele é ácido. Ele é binário? Não. Ele começa com hidrogênio? Não. Ele termina com OH? Sim. Então ele é uma base. Método leandrino de reconhecimento. Agora você pode definir as propriedades físicas. Então esse método é infalível, infalível. Né? Bateu o olho, faz as perguntas e já vai direto, né? Já sabe o que ele é. Agora vamos para as propriedades. Então vamos prever as propriedades, meninos. Como é que eu faço a previsão das propriedades? Mostra lá para mim. Na nossa conclusão, faça o teste, classifique como ácido, base, sal e óxido e aí determina as propriedades de cada grupo. Então, uma vez que você classificou, aí você vai para cada grupo. Ácido deixa o meio ácido, base deixa o meio básico, óxido pode deixar ácido, básico ou mesmo neutro, sal pode deixar ácido, básico ou neutro. Sal e óxido deixam ácido, básico? Sim. Então a gente vai aprender a fazer isso. Leandro vai te dar um método, métodos leandrinos para você descobrir como um sal deixa o meio ácido ou básico ou como um óxido deixa o meio ácido ou básico. Vamos mostrar esses métodos? Vamos lá. Previsão das propriedades químicas. A gente primeiro tem que saber classificar. Se eu jogar aqui um ácido, a gente sabe que o meio fica ácido. Se eu jogar uma base, a gente sabe que o meio fica básico. Lembrando que eu estou tomando como referência o pH 7 a 25 graus Celsius. Se eu jogar um sal, gente, pode deixar o meio ácido, pode deixar o meio básico ou mesmo meio neutro. Vamos aprender um teste hoje. Se eu jogar um óxido, pode deixar o meio ácido, pode deixar o meio básico ou mesmo o meio neutro. A gente vai ter mais um teste leandrino. Leandro, então no vídeo serão 3 métodos leandrinos? Sim, vem cá comigo. Você aprendeu um para reconhecer se ele é ácido, se ele é base, se ele é sal, se ele é óxido. É binário, né? Começa com hidrogênio, né? Termina com OH. Lembra das perguntas? Agora a gente vai aprender a prever as propriedades químicas com testes leandrinos. Leandro, mas é sempre teste leandrino? Sim, mas eu queria aprender um pouquinho mais desses testes. A gente tem, então, aulas inteiras para vocês entenderem como é que a gente faz o teste, de onde é que o teste vem, por que ele é feito. Os testes têm sempre toda uma bagagem química por trás. Era só para facilitar o seu entendimento. Beleza? Então vamos começar lá
né, as propriedades. Vamos começar com os ácidos. Mostra pra mim, mostra pra mim. Então os ácidos, pra gente começar. Ácido a gente sabe assim, ó, molécula que quando a gente dissolve em água, ó, botei em água, peguei esse cara aqui, o ácido clorídrico, coloquei em água, libera como único cátion H3 ou mais. Ó o ácido carbônico aqui, ó, o ácido carbônico, botou em água, libera como único íon H3 ou mais. Tudo bem, gente? Então, ácido tem como característica o grupo funcional, que a gente acabou de chamar a atenção aí, chamado de hidrônio. Né? Hidrônio ou hidroxônio. Então, ácido, segundo Arrhenius, toda substância que é dissolvida em água libera H3 ou mais. Preste atenção na seta que o Leandro usou. Em cima eu usei uma seta simples, quer dizer que essa reação se completa, são ácidos fortes. Embaixo eu usei uma seta dupla, quer dizer que é uma reação em equilíbrio. Essa reação não se completa, não forma 100% de produto. Então, Leandro, como é que a gente identifica isso? Sempre com a setinha. Para as bases, definição de Arrhenius, compostos iônicos que quando dissolvidos em água liberam, por dissociação, o ânion hidroxila, OH-, ela ali aparecendo para você. Agora que a gente sabe identificar, só para lembrar, hein? Vem comigo. Vamos fazer aquele CaOH2 ali do jeito do Leandro? Vamos fazer? Vamos fazer? Vem comigo, mostra lá o slide. Esse cara aqui, ó, eu pergunto daqui, você responde daí. CaOH2 é binário? Não, não tem só dois elementos. Então eu pergunto, começou escrito com hidrogênio? O que você responde? Não começa com escrito com hidrogênio não, então eu vou descer. Termina escrito com OH? Sim! Então se ele termina escrito com OH, é porque é base. É uma base. Percebeu o método funcionando, gente? Bases dissolvidas em água liberam como único íon negativo a hidroxila. Agora que a gente sabe, né, identificar, vamos tentar achar as propriedades físicas, desculpa, as propriedades químicas. Como é que eu sei quanto de H+, né? Ó, olhos nos olhos. Como é que eu sei quanto de H+, ou quanto de OH- uma base libera em água? Faça uma pergunta para o ácido, faça uma pergunta para a base. Ácido, meu filho, você é forte ou fraco? Base, minha filha, você é forte ou fraca? Leandro, como é que eu respondo isso? Posso me revisar bem rapidinho? Olha lá para mim, olha lá para mim. Como é que eu sei, né? Como é que eu sei como determinar a quantidade de H+, e consequentemente o pH? Você conversa com o ácido. Conversa com o ácido e com a base. Primeiro, se ele for forte, lembrando, só existem 6 ácidos fortes, gente. HCl, HBr, HI, HNO3, H2CO4 e HClO4. Só esses aqui são os fortes. As bases, só as da família 1A e 2A. Exceção, hidróxido de lítio, hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio. Se você quiser saber a quantidade de H+, use esse método leandrino aqui, ó. Olha o método leandrino para você. A quantidade de H+, que vem de um ácido forte, é a quantidade de H+, que você dissolveu em água, é a concentração dele, sempre corrigido pelo número de hidrogênios ionizáveis. Mesma coisa para a base. Leandro, exemplifica. Vem cá, ó. Se eu fiz uma solução de HCl 1 mol por litro, ó, ele é um ácido forte. Então a quantidade de H+, lembrando, hein, H+ é a mesma... Vem cá comigo, vem cá. Eu usei H+, aquoso, mas o apelido carinhoso do H3 ou mais. Então, você tomou um susto, não, mas ele não falou do H3 ou mais? É um apelido carinhoso, tudo bem, gente? O H+ aquoso, de fato, ele não existe, mas a gente costuma usá-lo só para representar a quantidade a acidez da solução, beleza? Mostra lá para mim, vai lá. Então, ó, o HCl 1 mol por litro, como ele só tem um hidrogênio, também o H+ é 1 mol por litro. Agora, o ácido sulfúrico, se ele é 0,5 mol por litro em solução, como tem 2 H2SO, tem 2 aí, então eu multipliquei a concentração por 2. Tudo bem, gente? Então, ó, acabou virando 1. Mesma coisa para as bases, tá? Ó, a base aqui é forte, base da família 1A, ó, NaOH. Então, como só tem um H, a concentração dela é 0,4 aqui, ó, é 0,4. Tudo bem? Já do COH2, sim, esse sim. Multiplica por 2 e esse dá 0,8. Agora, e se o ácido for fraco? O ácido fraco, você vai usar essa relação aqui, ó. A quantidade de H+, nada mais é do que a raiz de x mais 1, que multiplica kk sobre xx. Ó, kk sobre xx. Kk é o Ka, é a constante de acidez. Ca é a concentração do ácido em solução e o X nada mais é do que o número de hidrogênios ionizáveis. É o mesmo X que você viu aqui do lado. Leandro,
Mostra pra mim. Vamos lá, ó. O HClO4. Vamos fazer um ácido fraco. O HClO4. Desculpa, o HClO. O HClO4 é um ácido forte. Só existem 6 fortes. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 e o HClO4. Esses 6 são os que você precisa saber para fazer bem a prova do Enem. O restante não se preocupe. Praticamente não é cobrado. Então vamos lá. Vamos fazer um ácido fraco, HClO. Mostra pra mim o ácido fraco lá. Vamos comigo. HClO, ele deu a concentração 1 mol por litro. Não é nenhum desses, ó. Não é nenhum desses. Se não é nenhum desses, eu fiz assim, ó. Ele me deu o Ka, que é a constante de acidez, e ele me deu a concentração. Eu simplesmente fui lá e substituí. Então, o H+, é a raiz quadrada, ó. Ele tem um só, então é 1 mais 1. 1 mais 1 de K, que é sobre xx. 10 a menos 6, ou ele bem aqui, ó. Concentração de 1 mol por litro, ele bem aqui, ó. Sobre 1 elevado a 1. Dá 10 a menos 3. Com isso, eu tenho a concentração de H+. Se eu tenho a concentração de H+, então eu consigo literalmente achar o pH. Como é que acha pH mesmo, hein, Leandro? pH é assim, ó, menos log da concentração de H+, né? Log na base 10. Substitua, então vou usar esse aí, ó, 10 a menos 3. Substitui aí pra mim. Fica pH igual a menos log de 10 na base 10, de 10 a menos 3. Use a propriedade do log, joga esse log aqui na frente, lembrou? Lembrou? O expoente vai lá na frente. Vai ficar menos 3 vezes menos, log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1, menos com menos dá mais, então o pH a gente achou igual a 3. Então vem comigo. Você achou um método bem bobinho para calcular a quantidade de H+. Se o ácido é forte, a quantidade de H+, é a quantidade do ácido, corrigido pelo número de hidrogênios ionizáveis. Se o ácido é fraco, a quantidade de H+, é a raiz de x mais 1, onde x é o número de hidrogênios ionizáveis, de K sobre xx. K, constante de acidez vezes a concentração, xx é x elevado a x. Tudo bem? Método Leandrino para você calcular a quantidade de H+. Assim você sabe quão ácido vai ficar o meio. Agora, e se não for ácido e se não for base? E se for um sal? Mostra pra mim. Se for um sal, como é que eu sei que é um sal? Um sal é gerado pela reação de neutralização de um ácido com uma base, e quando você dissolve ele em água, você forma um cátion e um ânion diferente de H+, ó. Não tem H+, não tem OH- no produto. Tudo bem? Então, se não tem H+, nem OH-, ele é um sal. Leandro, e como é que eu sei se um sal deixa o meio ácido ou básico? Vamos fazer um testezinho chamado teste leandrino da hidrólise? Vou botar esse sal aqui, ó. Esse cara aqui, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Vem comigo aqui, vem cá. NaCN é binário? Não, tem 3 elementos, NaCN. Ele começa com hidrogênio? Não. Então eu tô descendo. Ele termina com OH? Não. Então ele é um sal. Então agora ele cabe o teste. Vamos lá fazer o teste. O teste para saber se ele fica ácido ou básico é assim, ó. Separe o cátion do ânion, então o cátion é o metal, o ânion é o que sobra. Então, Na+, Cn-. Embaixo escreva água. Lembrando que onde a água tem H+ e OH-, então se aqui dentro tem água, necessariamente tem H+ e OH-, né? Ó, escreve embaixo H+ e OH-, lembrando positivo com negativo, que é para você poder somar. Some. Quando você somar na vertical, vai dar NaOH e HCN. Classifique, essa é uma base forte, esse é um ácido fraco. O meio vai ter sempre o caráter do eletrólito forte. Então, quando você dissolveu o NaCN em água, o meio ficou básico. Olha como é facinho de fazer. Vem comigo, vem comigo. Olha como é facinho de fazer. Pega o sal, separa o cátion do ânion e embaixo coloca a água. O H+ da água embaixo do ânion do sal, o OH- da água embaixo do cátion do sal. E aí, soma. Você vai ter um ácido e uma base. Classifica. O meio em que você dissolveu o sal vai ficar sempre com o caráter do eletrólito forte. Então eu posso botar um sal em água e o meio fica ácido ou básico ou mesmo neutro. Vamos mostrar mais? Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá. Vamos mostrar mais. Eu posso pegar o FeSL3, vou descobrir como é que ele ficou. Fica ferro 3+, 3Cl-, coloquei a água embaixo, ó, positivo com negativo, né? Então somei. Quando eu fiz a soma, eu achei o FeOH3, que é uma base, e achei o HCl, que é um ácido. O HCl é um ácido forte e o FeOH3 é uma base fraca. Tá com dificuldade para classificar forte e fraco?
Lembra lá da nossa aula sobre acidez e basicidade, né? Quem é forte, quem é fraco, dá uma olhadinha lá, revisa ela. É legal, você percebeu que precisa dele aí? Volta lá comigo. Então, ó, no teste, o forte, de fato, é o ácido, então esse meio vai ficar ácido. Se eu colocar o KBr, por exemplo, eu vou testar, ó, K+, separei o K+ do Br-, coloquei a água embaixo, somei, achei KOH, que é uma base da família 1A e, portanto, forte. HBr, que é um dos 6 ácidos fortes, então um neutralizou o outro e o meio ficou neutro. Então olha como é que você faz com o sal. O sal tem o teste leandrino. Separa o cátion do ânion, água embaixo, H+ embaixo do cátion, perdão, H+ embaixo do ânion do sal, ou H- embaixo do cátion do sal, soma. E aí classifique se o ácido é forte ou fraco, você vai achar um ácido e uma base, e o meio vai ter sempre a característica do eletrólito forte. Se os dois forem fortes, necessariamente o meio fica neutro. Se os dois forem fracos, ele vai te dar o K e o KB. E vai prevalecer quem tiver o maior Ka ou o maior Kb. Se o ácido tiver o Ka mais forte do que a base, o meio fica levemente ácido. Tudo bem? Agora que a gente aprendeu, vamos fazer os óxidos. Para a gente poder resolver aquela questão. Quer ver? Mostre os óxidos para mim. Óxidos são compostos binários. Lembra do teste? Binário com oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Acabou de descobrir que o CO2 é um óxido. Então, ó, binário com oxigênio mais eletronegativo, binário com elemento mais eletronegativo. Todos os caras que estão aí são óxidos, são alguns exemplos de óxidos. Leandro, como é que eu vou prever a propriedade de um óxido? Vem comigo. Os óxidos podem ser ácidos, bases, neutros, anfóteros. Como é que eu sei? Teste do Leandro. Leandro, mais um teste leandrino? Sim, mostra lá pra mim. Então como é que eu sei se o óxido ele é ácido, base, sal, neutro, anfótero ou misto? Então você vai classificar em uma das cinco classificações assim, ó. Ácido básico, neutro e anfótero depende só da relação que eles têm com a água. Se você dissolver um óxido em água e ele der um ácido, é um óxido ácido. Se der uma base, não, ele é um óxido básico. Se ele não der nada, ele é neutro. Se ele der um ácido e uma base, ele é anfótero. Já os óxidos mistos dependem se você tem 2 ou mais óxidos. Então vamos ver. Peguei o CO2, dissolvi em água, ó, coloquei, ó, soma com água, soma tudo, gente, soma tudo. H2CO3, ó, 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios. Deu H2CO3, vamos lembrar? H2CO3 é um ácido, logo esse óxido aqui é um óxido ácido. Mas se você pegar o CaO e dissolver em água, soma tudo, soma tudo. Vai dar um cálcio, 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então eu coloco que é um CaOH2, que é uma base, esse é um óxido básico. Já, óxidos neutros, Sol, NO, Cl e N2O. Os óxidos anfóteros, ZNO, Al2O3, etc. E a dica leandrina é óxidos em que você tem a ligação química com caráter covalente, são os óxidos anfóteros. Vem cá, vem cá, vem cá, vem comigo. Lembra que você aprendeu um método para achar ligação covalente? E eu te disse assim, ó, os elementos da ordem de eletronegatividade ligados a um metal que tenha NOx 3 ou mais da ligação covalente. Os caras que estão no limite ali, os caras que estão ali, ó, os metais ligados ao oxigênio no limite dessa lei, são os óxidos anfóteros. Ó, o método leandrino aí para você, ó. Então, quando você encontrar um óxido anfótero, ele tem caráter iônico covalente. Tudo bem? E para terminar, os óxidos mistos. Os óxidos mistos são aqueles em que você tem 2 óxidos misturados. Agora que você pode prever as propriedades dos compostos, um óxido deixa o meio ácido, seria um óxido ácido. Então vamos voltar. Agora eu vou resolver a questão. O dióxido de carbono passa para o estado sólido. Ele está falando do dióxido de carbono, que é o CO2. O CO2 é um óxido de caráter ácido, lembrou? Se ele é um óxido de caráter ácido, ele só pode funcionar como um ácido. Ele deixa o meio ácido. Se ele deixa o meio ácido, ele abaixa o pH e a resposta só pode ser a letra A. Lembrando que potencial hidrogênio iônico a gente chama de pH. Então comigo, percebeu que eu precisei fazer uma revisão enorme das propriedades dos compostos inorgânicos para você entender como é que isso aí funcionava? Então a gente agora vai perguntar assim, e você acha que uma questão sobre pH é relevante e recorrente? Gente, a relevância do pH é uma das maiores que a química tem. Só para você ter ideia,
O seu shampoo tem que ter o pH controlado, a sua pasta de dente, o seu sabonete, a piscina que você vai tomar banho de piscina. A roupa que você lava precisa que o sabão tenha um pH controlado, o seu sangue tem pH controlado. Na química, pH é dos temas mais relevantes, é um dos mais relevantes. Logo, deve ser extremamente recorrente. Quer ver? Vamos mostrar aí a análise de relevância e recorrência das questões que envolvem pH? Então, olha só. pH está dentro da parte de físico-química, que tem 138 questões nos últimos 10 anos. Dentro da físico-química, que é dividida em equilíbrio, eletroquímica e soluções, o pH está aqui dentro de equilíbrio químico. Então, olhando dentro do equilíbrio químico, o pH está entre as partes mais cobradas. E olha só, lembra daquele teste leandrino da hidrólise? Olha as questões de hidrólise como caem aí, ó. Olha o tanto de questão de hidrólise que cai. E o pH está logo em sequência. 8 questões relacionadas diretamente com pH. Conclusão. Questões de equilíbrio que envolvem análise de pH são atualmente recorrentes no Enem e aparecem combinadas com as propriedades químicas dos compostos inorgânicos e orgânicos. Espero que você tenha pegado bem essa revisão. Fizemos um monte de método leandrino para te ajudar, né? Para a química ficar mais próxima de você, para as coisas funcionarem mais fácil. Revise bem essa parte, veja os métodos leandrinos e resolva facilmente as questões do Enem. Meninos, desejo a todos bons estudos. Vem com a gente que vai dar liga. Beijo do Leandro. Tchau!